Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conte Comigo Podcast. Hoje eu estou recebendo aqui a Jaqueline Santos. Ela é mentora de mulheres, focada no lado espiritual, e é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Carita. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu, viu? Nossa, como eu esperei por esse momento. Sei que você tem muito a agregar, muito a acrescentar aqui conosco hoje. Amém. Obrigada, Carita. Eu falo que a gente é um corpo, né? A gente está sempre em unidade. Você tem essência e você tem características que me acrescentam. E eu tenho o que te acrescenta. E isso eu acho que é o melhor do propósito. Com certeza. É a unidade. O propósito da glória é a unidade. Com certeza. Deixa a gente conhecer um pouco melhor. Me fala quem é você, o que você faz. Amém. Então, meu nome é Jaqueline Santos, trabalho atualmente como cabeleireira. Estou mentora, né, de mulheres, trabalhando aí a palavra de Deus no período da manhã. Na verdade, eu porque eu sou imagem e semelhança do meu Criador, e isso é algo que eu não deixo de falar, Carita. Quando todo mundo pergunta o que você faz, na verdade, eu faço múltiplas funções. Muitas coisas. Porque a gente tá mãe, a gente tá estudante também, a gente tá filha, e agora eu sou imagem e semelhança do meu Criador, e eu acho que essa certeza, essa afirmação é o que me trouxe para sentar aqui nessa cadeira. Jaque, isso é muito interessante. Você poderia estar fazendo muitas coisas, mas você decidiu trilhar o caminho de mentora de mulheres pro lado espiritual. Como que você chegou até aqui? Ah, que caminhada maravilhosa. Carita. Na verdade, é picos e vales. Foi muitos vales, muitos vales. Entendo. Na verdade, até desde a infância. Porque já ouviu falar que todo mundo tem uma lacuna dentro de si? Uhum. A minha lacuna, ela era muito profunda. Então, eu fui procurar preencher essa lacuna em várias formas de tentar se saciar. Então, eu busquei tanto em pessoas, em coisas, em estar fazendo muitas coisas, dentro de vícios e dentro desse vícios, não só os ilícitos, mas como os lícitos. Entendo. E também o vício em pessoas. Nossa. E isso tudo só me mostrou o tamanho do vazio, o tamanho do buraco. Eu falei, mas como? Como preencher essa lacuna? E aí foi onde eu encontrei no caminho da espiritualidade e sendo mais clara e objetiva em Jesus. Jaque, desde pequena eu escuto algo muito interessante, que existe um espaço, um vaziozinho aqui dentro do nosso coração, que ele tem o tamanho certinho de Deus. E que não adianta a gente tentar colocar carreira, colocar filhos, colocar esposo, né, colocar dinheiro. Não adianta. É como, sabe aqueles brinquedos de criança de encaixar? É o Lego? Então tem algo ali, aquele espacinho que ele só vai ser preenchido com Deus. E é disso que você está falando? Exatamente disso. Porque tudo começa, Carta, quando eu entendi que a distorção de quem você é, a distorção da autoimagem. A minha imagem era o quê? Rebelde, carente, era até mesmo ignorante, e classificando, eu acho que principalmente dentro do meu relacionamento, uma mulher viril. Aquela que tinha que estar no controle de todas as coisas. E é isso, esse vazio só foi preenchido quando realmente eu entendi que a única peça que faltava após ter experimentado e ter vivido várias experiências era Deus. Era exatamente Deus, era do tamanho de Deus. Mas sabe o que é o extraordinário? É que entender que nem altura, nem largura e nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Uau. É isso. Quando a gente entende isso, né, Jaque? Carta, o amor de Deus é do tamanho do vazio que nós sentimos. Nossa.
E é tão interessante, né? Porque quando eu penso, vamos pensar que alguém que está nos assistindo aqui agora, né, está nos ouvindo, né, pelo Spotify, ela tá com um vazio muito grande, mas um buraco é muito grande. E ela não consegue imaginar que algo possa suprir ou possa se encaixar dentro desse vazio. E o que você está acabando de nos dizer é que não importa o tamanho do vazio, Deus vai preencher esse vazio. Vai. E isso é a palavra dele. E ele não é homem nem filho do homem para que minta. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O único que pode preencher é Deus. E Deus é amor. Eu falo para vocês e para você, Carta, com propriedade, o que falta é o amor. Eu lembro, no começo da minha jornada, antes de conhecer Jesus, que eu era uma pessoa que eu tinha uma tristeza. Era uma tristeza. Eu tinha uma tristeza profunda. Sabe aquilo que você olha assim, eu amava, né? Amo meu marido, minhas filhas, gostava profissionalmente do que eu fazia. Mas você sabe o que é você acordar e falar assim, nossa, mais um dia? Mais um dia, tá? O que eu vou fazer nesse dia? Eu vou levantar, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, vou deitar, vou dormir e no outro dia é isso mesmo? É aquele vazio mesmo. Aquele vazio, assim, parece que tá faltando alguma coisa que você não sabe o que é. Sabe quando você tá grávida e quando você tem vontade de comer algo, você fala assim, nossa, tô com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Era mais ou menos isso. Eu sinto falta de algo que eu nem sei o que é. Mas a minha alma, o meu espírito, ele já estava com sede. Ele já estava muito sedento, mesmo que eu não sabia e não conhecia. E eu só pude descobrir isso depois, quando eu conheci Jesus e quando eu fui tocada por esse amor. Quando eu comecei a entender quem eu era aos olhos de Deus. Porque quando eu olhava para quem eu era aos meus olhos e aos olhos das pessoas que me cercavam, eu não conseguia ver valor. E você falando aí, algo que ele falou no meu coração. Ele falou assim, uma coisa, foi quando você começou a saber quem eu era. Jacó teve um determinado momento da vida dele que ele falou assim, o Senhor estava o tempo todo aqui. Na verdade, o começo do versículo é assim, e despertando Jacó, ele disse, e o Senhor estava o tempo todo aqui e eu não vi. Despertando é o despertar. Isso, é aquele acordar, sabe, aquela virada, eu falo que é cair as escamas mesmo, né? Cair as escamas. E é tão interessante que quando eu comecei a enxergar o meu valor, quando eu comecei a entender de quem eu era filha, e não só de quem eu era filha, quem era o meu pai. Então, quando eu olhava assim e começava a conhecer, né, Deus, né, conhecer Jesus, e eu começava e falava assim, você é imagem e semelhança, você é filha amada. E como entender o que é ser filha amada quando você tem um vazio dentro de você? Quando você não reconhece exatamente o que é o amor? É porque a gente fala muito de amor, de amar, mas nem todas as pessoas conhecem o amor. Eu vivi anos da minha vida sem conhecer o amor verdadeiramente genuíno. Porque não é o amor de ações, só de fazer. Uau, é isso. O cuidado. É o amor mesmo, de se sentir amada. E de entender que tem a capacidade de amar genuinamente. Mesmo quando aquela pessoa não faz o que você necessariamente gosta do jeito que você gosta, mas é aquele amor genuíno. Porque quando eu olho pra mim, meu Deus, quantas coisas eu ainda faço que eu tenho certeza que papai olha lá de cima e fala assim, minha filha. O bom é que ele é humorado, né? Minha filha, mas papai já te falou sobre isso. Minha filha, mas você já conhece isso. Mas ele me ama independente disso. Nada, né? Nada pode me separar desse amor. E quando eu olhava de mim para com o outro, eu falava, gente, tá distante ainda. Eu falo de amor, mas eu não tô entendendo exatamente o que é esse amor, não. Bom, até mesmo um dos motivos do qual eu decidi mentorear mulheres, principalmente nessa área da espiritualidade, é isso. É essa busca pelo amor sem saber o que de fato é se sentir amada. E eu falo isso e falo com muita, mas muita propriedade. Jesus Cristo, quando ele foi batizado, Carta, é por isso que eu
me apaixonei por mentorear mulheres com a palavra. Porque é dela a lâmpada para os nossos pés. É dela que eu tiro as instruções. Tem vários livros. Ainda quem não quiser acreditar que é sagrado, acredite que é só ativacional. Tá tudo bem. E tá certo. Mas as instruções é o você mentalizar, é o você meditar. E quando eu meditei que Jesus Cristo, após ter sido batizado, olha o detalhe, eu amo o detalhe dessa mensagem. E o Espírito Santo desce sobre os ombros. Porque nós temos um Consolador que vai nos ajudar a encontrar as chaves para destravar esse amor genuíno. E é a doce voz do Espírito. E aí o Espírito Santo desce sobre o ombro, perto dos ouvidos, porque é aqui, ó. É no íntimo, no ouvir, que a gente vai ouvir os passos, as direções. E aí quando do céu brada uma voz e diz assim, tu és o meu filho amado. Aí eu entendi. Tem um versículo, Carita, que fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uhum. E o que mais as pessoas têm medo é de não se sentirem amadas. Sim. E né? E quando Jesus ouviu essa afirmação sobre o quanto ele era amado, aí ele diz, pode vir o deserto. Pode vir o deserto, pode vir as provas, pode vir as perseguições, pode vir as curas, os milagres, pode vir tudo, pode vir até o meu passado me confrontar, porque agora eu sei quem eu sou. Nossa, isso é verdade. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós acreditamos no que as pessoas falam que nós somos. E isso é devastador. Devastador. Por quê? Porque, na maioria das vezes, né, em grande parte da nossa jornada, a gente vai ouvir algo que não reafirma a nossa identidade positivamente. Muitas coisas que destroem, muitas coisas que desfiguram a gente. E pensa como é crescer acreditando que você é algo que você não é. Vamos citar, vamos dar um exemplo aqui, para a gente exemplificar melhor. Por exemplo, no momento de estresse, você fala para o seu filho, nossa, como você é irritante, como você é ruim. Nossa, como a minha vida é difícil porque eu tenho você. Estou falando de identidade. Uma pessoa que tem autoridade sobre mim, né? Uma pessoa que eu confio, está falando para mim sobre a minha identidade. E aí eu cresço entendendo que a vida da minha mãe é difícil, dos meus pais é difícil porque eu causo a vida deles difícil. Eu realmente não sou uma pessoa boa. E enquanto não chegar aquele que vai me mostrar, peraí, isso daí é o que falaram de você, isso daí não é o que você é. E aí, enquanto eu não tenho esse encontro com esse Deus que vai me mostrar quem eu sou na minha essência, que é lá em Gênesis, quando ele me criou, imagem e semelhança. E aí que a chave começa a virar. Peraí, eu não sou o que falaram que eu sou a vida toda. Por mais que eu me comporte. Porque quando as pessoas começam a falar que você é algo, você começa a desenvolver aquele comportamento para reafirmar aquilo. Mas chega um momento em que a verdade chega para você. Aquela verdade que te liberta. Amém. É isso. E aí ela pega e fala assim, sabe tudo que te falaram de você? Não é isso não. Pode parar com esse comportamento aí, porque isso não condiz com o que você é, porque você é minha imagem e minha semelhança. Vem cá me conhecer, porque você vai olhar para mim e vai ver o seu reflexo. É isso. Nossa. É porque o primeiro passo é entender que somos um projeto de Deus. Nós somos um projeto, nós fazemos parte de um plano de Deus. Eu costumo dizer muito isso, que o amor está em guerra e ele recruta soldados para lutar ao seu favor, ao seu lado. E, Carita, você falar isso, eu fico pensando exatamente no passo a passo de Deus com a nossa vida. Porque as pessoas acham que a primeira base é realmente a família, é o financeiro, é o estar bem e tudo. E esquece que, primeiramente, você é um projeto de um Criador. São tantas as formas, as crenças de poder distorcer essa identidade. E aí você é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. Para dar
certo. Não é só um projeto, é um projeto que foi feito, foi criado para dar certo. E aí foi criado com todas as características de criatividade do mesmo Deus Criador. Nossa, pode. Isso é fortíssimo. Aí a autoridade, que é o que você disse dos nossos pais, ela fica tão firmada em nós quando eles dizem, você é burra, você... É o que, assim, aconteceu comigo. Você é muito chata, você é doida, você é isso, você é aquilo. E aquilo foi as verdades que eu fui tomando, as crenças que eu fui tomando como verdade. Como verdade. Mas quem me formou primeiro? Da onde eu vim primeiro? Eu nasci primeiro no coração de Deus, então a voz principal é a dele. E tem um versículo, Carta, eu amo recitar ele. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonastes, eu jamais o Senhor te abandonaria. Jaque, você não sabe, mas esse foi o versículo da minha conversão. Porque eu, no meio da minha tristeza, da minha escuridão, do meu vazio, eu não me sentia amada. Eu tinha uma... Olha que coisa mais louca. Eu tinha um marido que me amava, que cuidava de mim, mas eu não me sentia amada. Olha o que era isso. Né? Porque eu era ruim. Uma pessoa ruim não merece amor. Então, eu não me sentia amada. Não é que ele não me amava e não demonstrava amor, eu não me sentia amada. Então, ali naquele meu abandono emocional, eu escutei esse versículo e eu falei, gente, existe alguém, existe um Deus, um Pai, que não vai me abandonar. Principalmente porque eu passei por um processo de pais que se divorciaram e por um período meu pai nos abandonou. E aí, então, falar de paternidade para mim, paternidade, tá? Pai para mim, o que era pai para mim? Era uma pessoa com autoridade, uma pessoa que cuidava, às vezes. Porque quando ele não quisesse cuidar, ele não cuidava. Ele simplesmente ia embora. E quando eu tive acesso a esse versículo, isso falou tão profundamente para mim, que eu falei assim, agora eu posso ter alguém que nunca vai me abandonar. Né? Porque a minha carência emocional me mantinha numa relação sempre de medo. Meu marido a qualquer momento pode me largar, pode me abandonar. E as pessoas, eu tenho uma amizade aqui, mas nossa, será que é confiável? Porque pode ir embora, pode me abandonar. E quando esse versículo chegou, e ele entrou como um flecha no meu coração, de verdade. Começou a restaurar a minha confiança em todas as minhas outras relações. Amém. Olha que profundo isso. É resolver a dor certa, né? É resolver o problema certo. Só que até resolver o problema certo, a gente rodeia. A gente rodeia e rodeia e busca. E quando você entende, claro, assim, Carta, que você é o projeto dele, mas aí você precisa destravar a autoimagem e que a imagem é dele. Uhum. Você não tem a criatividade dos seus pais. Você herda 25% da sua mãe e 25% do seu pai. 50% é totalmente você. E aí as pessoas validam muito o que os pais dizem ao respeito. Sim. Mas o que os maiores e melhores são os pensamentos que o seu Criador tem de você. Sim, sim. E você sabe o que é muito... Eu sou mãe, né? E você sabe o que foi muito triste quando eu identifiquei que eu estava fazendo as mesmas coisas com as minhas filhas. E principalmente com a minha mais velha, né? Mas foi libertador quando eu entendi. Cara, eu amo minhas filhas, mas eu erro tanto com elas. Antes, né, de ter acesso a essas informações, antes de ter essa liberdade, antes de conhecer o verdadeiro amor. Mas me caiu uma compaixão sobre a vida dos meus pais. Porque eu pude ter compaixão e entender que eles não estavam batalhando contra mim, não estavam me ferindo intencionalmente. Na verdade, eles eram vítimas fazendo outras vítimas. Exatamente isso. Né? Eles eram vítimas de outras vítimas. Então, assim, meu pai era vítima dos pais, e os meus avós eram vítimas dos meus bisavós, e assim sucessivamente. Só que eu hoje tive a oportunidade de cessar esse ciclo de essa repetição de padrão.
né? Conhecendo e trazendo esse verdadeiro amor para dentro de casa. Porque é um amor que liberta, é um amor que cura, e é um amor que dá vida. Essa liberdade. Essa liberdade. Porque foi para isso que Cristo nos libertou, para libertar. E ao contrário, né? Porque nós estamos falando de espiritualidade. Você estava pela espiritualidade. Sim, eu vou falar do mundo espiritual. Você estava dando as mesmas legalidades, as mesmas prisões, as mesmas amarrações. Mas se falar realmente de liberdade mental, as mesmas crenças limitantes. Sim. E aí a gente vai vendo, Carta, como que tem pessoas que focam tanto em um lado e esquece de entender que é tudo sistêmico. Nossa. E aí, às vezes, passam anos e anos e anos com os mesmos problemas, com aquela mesma luta, mas está nas atitudes e nas decisões que não toma. Totalmente. E isso que você fala pra mim faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido, porque quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional, foi tudo muito interessante pra mim, porque, gente, eu via a Bíblia sendo traduzida de uma outra linguagem, né? Numa linguagem de inteligência emocional. Mas tudo que falava, tudo, quando fala de crença limitante, de repetição de padrão, tudo estava lá escrito na Bíblia. Tudo. Desde o princípio. Não tem, o coach integral sistêmico, que é o coach que eu trabalho, não tem, gente, não tem nada que ele traz que já não esteja lá. E eu falei, gente, isso é fantástico, porque eu vejo que é só mais uma ferramenta para o reino. É essa minha decisão, que quando eu fiz a formação em coach, foi para o reino. Porque quando eu entendia já, e o Senhor já me chamava, e Ele falava, vem, e eu fugia como Jonas, fugia como Jacó, e eu falava assim, não, agora não, eu não estou preparada. Mas por que eu não estava preparada? Por causa das crenças limitantes, por causa da rejeição, por causa da inferioridade. Eram as crenças, porque eu já estava dentro da instituição igreja. Eu já tinha o aconselhamento da liderança. E por que repetir? Por que cair? Por que falhar? Por que estava acontecendo tudo isso se o meu desejo era realmente de mudanças? Carta, quando eu entendi que o processo de coaching abre realmente o nosso entendimento humano, porque aí fala de algo racional. Aí é a razão e a emoção. Pela emoção, a gente quer chorar, a gente quer só esperar e, enfim, tantas outras formas que a gente tem de agir pela emoção. Mas e quando você integra os dois, a razão e a emoção? Nossa. E eu falo que a razão e a emoção é o quê? É pegar a espiritualidade, mas pegar também essa liberdade mental, é colocar junto para as chaves de libertação, para, na verdade, desfrutar e viver o extraordinário de Deus. Porque Deus é plenitude, e para chegar na plenitude é um processo. Nossa, é um processo. Primeiro eu entendo que eu sou um projeto. Aí depois eu entendo que eu sou a imagem do Criador, do que me fez. Depois eu vou para o autoconhecimento e mergulho e caio para dentro de mim. Eu falo que, assim como Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela. Aí esse autoconhecimento Lesh Lehá, cai para dentro de si. Depois desse Lesh Lehá de cair para dentro, quando eu entendo quem eu sou, as minhas habilidades, quando eu entendo que as minhas limitações, na verdade, eram crenças, aí eu destravo a minha inteligência. E aí eu entendo que eu sou muito mais e posso fazer muito mais daquilo que eu estava pensando que eu era capaz de fazer. Aí depois eu destravo o meu emocional e eu tenho maturidade para lidar com pessoas, porque nada, nós não fazemos nada sozinhos. Aí quando eu destravo o propósito da glória, que é andar em unidade, aí eu destravo o espiritual. Nossa, isso mesmo. Eu quero, como mentora de mulheres, destravar essa sexta camada da identidade, o espiritual. Porque eu sei que logo após está a plenitude, e isso é o comer o melhor da terra. Nossa, é verdade. Não é passar por aqui, né? Não é. É viver com propósito, de verdade, viver com propósito. Jaque, qual que é a maior dor das mulheres que chegam até você? Carta, a maior dor
para mim, identificando com a minha, porque você vai atrair pessoas que têm as mesmas ou passou pelos mesmos processos. É a falta de entender quem é o pai. Paternidade. A paternidade. Porque eu destravei a paternidade tanto no natural quanto no espiritual. Mas eu só destravei a paternidade no espiritual quando eu destravei a paternidade no natural. Me fala um pouco melhor, como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Porque o meu pai era a figura que eu mais amava. Porém, foi a figura que me abandonou. Então, o abandono, ele era o meu fantasma. Uhum. E o que eu, assim, falando de mim, a pessoa que eu mais amava foi embora. Eu amava minha mãe, mas eu tinha muitos conflitos com ela. Uhum. Mas ele era o que me compreendia. Então, uma das dificuldades que eu vejo hoje em mulheres que me procuram é elas não estarem sendo compreendidas na linguagem de se sentirem amadas. Uhum. E aí, da minha vida, o meu pai era o que conseguia me abraçar, me beijar. E após isso, foi a minha busca. Quando eu entendi que eu tinha que resolver com o meu pai da terra, entender que ele só foi embora, porque ele também tinha as suas dores emocionais, os seus vícios, e ele só bebia, ele era alcoólatra, porque ele tinha os seus impactos emocionais também. Mas quando... Tinha as dores dele, né? Ele estava mergulhado ali numa dor. Mas quando eu ressignifiquei isso, quando eu perdoei, quando eu aceitei as falhas dele, quando eu aceitei tudo, que ele não era assim porque queria ser. E aí eu comecei a abraçar e beijar ele. Foi pelo Você abraço. deu o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Então, o primeiro passo eu beijava e abraçava e saía correndo. Beijava, abraçava, falava que amava e ficava e tremia. Quantas mulheres hoje e homens não conseguem abraçar e beijar os seus pais? E isso, na verdade, eu vejo que é a compreensão, falar a mesma linguagem de amor. E quando eu fui destravando tudo isso ao ponto de chegar a um ponto com meu pai, de nós falarmos sobre as emoções, falar sobre, entender com ele, assim, carta, de sentar à tarde debaixo de uma árvore que ficava na casa dele, um pé de limão, e a gente ressignificar juntos a infância dele. Nossa. E falar, pai, você fazendo perguntas. E as perguntas que ele me respondia dentro de mim os meus vazios. Porque eu já estava entendendo sobre repetições de padrão. Isso. Nossa, era isso que eu ia te falar. Porque as respostas dos traumas e dos problemas dos nossos filhos estão na gente. Tá na gente. Tá na gente. E entender que, por eu parecer muito com ele, até fisicamente, eu também tive muitos ataques da minha autoimagem por parecer com ele. Faz todo sentido, né? Às vezes acontece isso mesmo. Eu era mais branquinha, assim, do lar. Eu era mais gordinha. Mas eu era mais carinhosa. Era uma conexão muito legal que nós tínhamos. Mas quando eu fui destravando em mim, porque, na verdade, ajudando ele a ressignificar e ressignificando junto comigo, aí foi destravando o quê? A paternidade divina. A paternidade divina. Eu falo isso com propriedade, falando assim, que enquanto eu também não consegui restaurar essa paternidade aqui na Terra, eu não consegui usufruir da paternidade divina como eu poderia e deveria usufruir. Porque fica, né? Eu falo que é muito difícil. Se você que está nos assistindo hoje, de repente pode identificar que você gostaria de ter um relacionamento mais profundo com Deus, que você queria ter mais intimidade. De repente, você pode se fazer essa pergunta: como que tá o meu relacionamento com o meu pai biológico, né? Com o meu pai aqui dessa terra? Porque, para mim, quando eu destravei esse relacionamento, quando eu restaurei, quando eu ressignifiquei, quando eu liberei perdão, foi quando eu genuinamente consegui o meu relacionamento com o meu pai do céu. Para mim foi assim. Não sei se de repente pode fazer sentido para você.
Às vezes é com a mãe, né? Sim. Porque, sabe aquele filme A Cabana? Uhum. Ele aparece na figura feminina no Sim. final ali. Não vou dar muito spoiler, não. Pra Mas, vocês. e não é por acaso. Não é. Não é por acaso. Porque, na verdade, Carta, hoje, quando essas mulheres me procuram, o primeiro rastreio é identificar que criança foi essa mulher. Porque dentro de nós existe uma criança. Sim. E aí, pelo adulto, você entende qual criança foi. Eu não julgo nenhum adulto sem saber a criança que ele foi um dia. Com certeza. E principalmente os nossos pais, né, já? É. Porque quando a gente começa a entender isso, nossa, porque é muito fácil a gente sentar aqui, né, na posição de julgador e falar assim, não, minha vida hoje é isso porque o meu pai, minha mãe, isso e aquilo. Só que você conhece a história do seu pai? Você conhece a história de sua mãe? A infância. Você já sentou para conversar sobre isso? Para entender como que foi? Porque eles foram criança. Né? Eles têm uma história. E com certeza eles repetiram um padrão. E eu alucino que, gente, nossos pais viveram momentos bem mais desafiadores do que a gente. Imagina lá naquela... Se hoje a gente teve essa dificuldade ainda com abraço, afeto, imagina eles. Nossa. Quando eu fui conhecer a história do meu pai, Jaque, ele me falou assim, ele é uma pessoa muito inteligente. Eu falei, pai, o senhor estudou até que idade? Ele falou, até quarto ano. Eu falei, mas por que o senhor estudou só até o quarto ano? Ele falou assim, não, porque eu era cozinheiro, quarta série, né, que nem é o quarto ano, quarta série daquela época, porque eu era o cozinheiro do papai, olha, ele falava do papai, porque o papai tinha uma roça de milho e precisava cozinhar, e eu era o cozinheiro, e aí eu falei pro papai, eu preciso na escola fazer as provas, e ele falou bem assim pra mim, falou assim, eu nunca nem estudei, se você já tá no quarto ano, você já estudou demais. Nossa. E aí ele nunca mais estudou. E era uma coisa que ele gostava muito. E ele falou assim, eu era o primeiro da sala. E eu não estudava direito. Ou seja, muito inteligente. Então ele teve algo frustrado ali, ó, na quarta série. Agora imagina uma criança de uma quarta série, de um quarto ano, hoje, cozinhando na roça. Você consegue imaginar isso? Vamos colocar aí uma criança de 10 anos de idade, esperando validação dos pais, incentivo, palavras de afirmação, contato físico? Uma lacuna imensa. Entendi. Essa criança estava brincando? Não, ela estava trabalhando. E aí, quando eu começo a conhecer a história desse pai, né, que foi o meu pai, eu começo a ter compaixão do que eu vivi. Eu começo a liberar perdão. Eu começo a entender que quem fere foi ferido. E isso é destravar a hierarquia do patriarcado na Terra. Se eu não destravo o patriarcado, se eu não honro isso, se eu não honro essa questão de entender, de não julgar mais os meus pais, porque a cada 10 mulheres, elas vão julgar um ato da mãe ou um ato do pai. E é isso, é o que está instalado ali dentro. Às vezes era uma mãe, às vezes o problema é com a mamãe. Às vezes a mamãe não validou, às vezes a mamãe não afirmou aquilo que a filha tinha feito. Às vezes um bolo que não ficou legal. E aquela validação, muito bem, filha. Mas ao contrário também, quantas mulheres se calaram, Carita? Quantas mulheres se calaram para homens que realmente eram machistas? E muitas mulheres hoje têm versões a homens. Tem, verdade. E aí vem a distorção. E vem as distorções. Uhum. Então, assim, desde um casamento, a procura delas são desde um casamento a como lidar com filhos. Porque são vários casos comuns, porém não normais. São vários. Então, não é algo específico. Porque se tratando de espiritualidade, a resposta é Deus. A resposta está tudo em Deus. Então, desde um problema com filhos, há um problema no casamento, há sempre uma dor, e essa dor sempre procura o resgatador sempre vai apontar um acusador, só que sempre tem uma dor, e o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E quando a gente começa a tomar posse disso, né? Porque para mim isso era um pouco confuso no início. Nossa, mas se ele levou, como que eu ainda vivo isso? Como que eu estou sendo exposto a isso? E aí
né? Quando você vai... Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, né? Porque às vezes a gente conhece só trechos, né? E aí, em dado momento, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quando eu vejo que ele levou, significa que não é que eu não vou me ser submetida a isso, mas ele levou, não é para ficar. Não é para ficar, não é para eu internalizar, é para eu entender que eu tenho um lugar onde eu posso trocar o meu fardo. Uau, é isso. Não é? Eu brinco assim, falo, gente, mas deve que viver sem conhecer Jesus deve ser pesado. Carta, é pesado. Mas agora você quer se tornar leve, mas não é só conhecer, é caminhar com ele. Caminhar, isso é ter relacionamento. Ai, nossa, essa parte aí você flutua mesmo. Ter relacionamento, né? Ah, fala, nossa, mas a sua vida tá bem mais fácil. Não é sobre ser mais fácil ou não, é como eu encaro os desafios de hoje. Porque quando eu tenho algo para fazer sozinha, eu posso olhar para aquilo e falar assim, não, esse aqui é pesado, desafio pesado esse aqui. Mas quando eu sei que eu tenho um ajudador, é o mesmo desafio, mas ele fica bem mais leve. Fica. E eu costumo falar, e falo muito, Carta, na programação neurolinguística, na PNL, se uma pessoa consegue, eu também consigo. E é por isso que eu afirmo, se Jesus conseguiu, nós conseguimos. Porque ele veio e ele é real. E ele é o líder, ele é o chefe, ele é o Senhor dos exércitos. O que quer trabalhar em mim, o que quer trabalhar em você, o que quer trabalhar em você. Essa restauração do amor de dentro para fora, para que você entenda que é você o convocado para lutar do lado do amor. É, sou eu e você, né? Já que eu falo assim que Deus precisa... Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele escolheu agir através de pessoas. Ele escolheu. Ele escolheu agir através de mim, agir através de você, agir através de você. E só que Ele é muito educado. Ele bate a porta. E Ele só entra para quem abre. Exatamente. E eu falei isso esses dias, né? Falei, a gente é como uma casa. Muitas das vezes a gente tá tão desesperado, só quer abrir a cozinha, porque eu falo que é a vida financeira. Muitas das vezes você tá tão desesperado que você quer abrir a sala porque você quer restaurar a família. E eu falo que é o lugar de comunhão. Mas muitas das vezes o último lugar que você tem coragem de deixar Jesus realmente entrar é dentro do quarto. É dentro da intimidade. Porque é mais fácil resolver o problema de todo mundo, menos o meu. É mais fácil querer mudar todo mundo, menos eu. E isso é o grande problema, o vitimismo. O que nos impede de abrir essa porta. Vitimismo. Foi quando isso tá bem lá atrás. E veio só de geração em geração, de geração em geração. Até chegar em nós hoje. Muitas pessoas só não abrem a porta para Jesus porque falam assim, não quero agora não. Jesus, não vou abrir agora não porque eu dou conta, porque ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe dos meus problemas. Sem falar, e vários argumentos. Então, eu gosto de falar, assim, falar de mim, da minha experiência, né? Eu era arrogante, na verdade. Arrogante mesmo, no sentido de que, não, eu posso. Porque o meu valor estava no fazer, né? Agora, pensa, uma pessoa que tem o valor no fazer, em dar conta de tudo, se de repente ela se submete a alguém que é um ajudador, que vai facilitar, o que vai sobrar para ela? Uau! Ai. Esse era o meu sentimento. Não, porque eu sempre me gabei nossa, né? Ser boa profissional, de organizar muito bem minha casa, dentro da minha consciência da época, né? Ser boa esposa exemplar, ser boa mãe, porque eu era cuidadora, e depois eu entendi que cuidar não é amar, cuidar é provisão, e amor é outra coisa bem diferente. Quando essa ficha caiu pra mim também, eu falei, não, parece que meu mundo girou assim, ó, virou de perna para baixo, mas foi para libertação. E aí eu falava assim, mas eu posso tudo, então para que eu vou me colocar numa posição de esperar, numa posição de ser cuidada,
numa posição de ser ajudada. Não, o que vai saber para mim? Eu vou fazer o que nessa terra? Qual é o meu valor agora? O que vai ser de mim? Eu demorei, o tempo que eu demorei para aceitar o relacionamento, intimidade, para trazer para dentro de verdade, por pura arrogância. Eu não preciso. E nessa busca do autoconhecimento é que a gente vai entender muito mais sobre nós, né? Claro. Nesse mergulho para dentro. Porque ninguém é autossuficiente. Ninguém. Não, se nós fôssemos autossuficientes, né? A gente não tinha nascido de uma pessoa, né? Esse é o primeiro, né? Gente, eu não sou autossuficiente. Eu precisei de alguém para me carregar na barriga, né? Para me trazer ao mundo, para me amamentar, para cuidar de mim até eu chegar aqui. E agora, por que eu entendo que agora tá tudo certo? Eu sou autossuficiente a partir de agora? Não. Mas sabe, Carta, tem aquela crença de religião. Porque muitas pessoas falam, eu tenho Deus, beleza. Mas coloca Deus muito limitado dentro de religiões. E tem inúmeras. Mas quando você entende que você carrega o amor do lado de dentro e você é a imagem e semelhança do seu Criador e o seu Criador é Deus, você entende que você não está limitado dentro de uma instituição e que você é a igreja. Porque eu vejo que uma das maiores dificuldades é relacionada à religiosidade. Porque há pessoas também que se colocam uma capa de espiritual. E, na verdade, arrota a arrogância. E isso é o que mata e fere muitas das pessoas também que estão buscando, ou até entendem que precisam. Mas entendem por quê? Porque vê pessoas, não vê o Senhor. E o Senhor, ele realmente habita dentro de nós. Por isso que é tão desafiador. Na verdade, não é fácil. Na verdade, é um desafio você ser o amor. É você transbordar amor. É você parar de querer se sentir amada e, na verdade, amar as vidas. Então, essa questão, cara, eu coloco muito como desafio diante de pessoas. Pela essa questão de rótulos. Rótulos. Eu vejo que isso afasta pessoas ao ponto de eu não quero ser espiritual para ser arrogante como fulano, ciclano. E entre as comparações, que comparações também é toxina. Perfeccionismo também é toxina. Procurar aceitar um Deus que não vai te pedir nada e que você fique quietinho ali e ele, cada um no seu quadrado, eu vou lá, faço a minha oração, tá bom, minha espiritualidade tá beleza. Isso também é toxina. Porque é intimidade, é relacionamento. Deus, a gente pode ter uma intimidade, e isso vem do amor próprio. Porque não tem como nem eu amar ninguém se eu não me amar. Isso é um fato. Nunca, nunca, nunca. E você... Não tem como você dar algo que você não tem. Não tem como, não tem como. E começa pela gente, depois através da gente. Eu escutei o Thiago Brunet falando algo no podcast com o Joel J, e assim, foi fantástico. Ele falou assim, as pessoas não estão brigadas com Deus, as pessoas estão brigadas com as pessoas que se intitulam representantes de Deus. Isso. Falei, uau. Exatamente. É isso. Então, quando eu entendo esse relacionamento, quando eu entendo, né, esse chamado, quando eu entendo e quero disseminar esse amor, eu preciso entender que eu sou o representante aqui na Terra, né? Deus escolhe agir através de pessoas. Então, eu preciso decidir ser um agente de amor e não um agente de dor. Exatamente. É uma decisão. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão nos associar àquele a quem nós falamos que representamos. Exatamente. Exatamente. É onde o nosso testemunho arrasta. Palavras são só palavras. E é fácil, né? A gente está tão cheio de palavras, e o testemunho. E esse transmitir, e esse ser o amor. E esse olhar nos olhos, e esse cuidado, e esse... Ei, carta, ovelha ferida, ela
cheira sangue. E quando uma ovelha ela tá ferida e cheira sangue, quem quer atrair? Quem quer atrai aí? É o lobo. Verdade. E o lobo é aquele mal mesmo. O lobo é aquela pessoa que está carregada de mal mesmo, para ajudar com que aquela vida não consiga tomar a decisão. Essa decisão da gente falar de, eu não quero Jesus agora não. Eu não preciso dele agora não. Talvez a gente está minando tanto sangue, há pessoas minando sangue, sendo alimentada por lobos. E quem é mais forte? É o seu lado lobo ou você decidir ser a ovelha curada e fazer parte do rebanho do bom pastor? Nossa. E você falando isso me veio à memória que é algo muito interessante. Porque às vezes, olha o que é isso, né? Eu estou vivendo uma dor, né? Eu estou sangrando. E aí as coisas só tendem a piorar. Só vai acontecendo coisa ruim, só vai acontecendo coisas que vai reafirmando, né? Aquela insegurança, aquela dor, aquela sensação de vazio. Só que quando eu paro para olhar para aquilo e começo a curar aquilo, aí essas coisas ruins já não vai mais combinando com a minha realidade. As atitudes, essas escolhas, e aí eu vou começar a fluir a minha essência, a minha real identidade. É isso. Gente, isso é fantástico. Só que não é tão simples para quem está envolto em uma dor. Não é. É por isso que pessoas como você faz toda a diferença na vida da gente, né, Jai? Porque resultados curam. Eu bati um resultado na minha vida. Eu bati o resultado hoje de falar assim, eu não fujo mais. Hoje eu enfrento. Porque a gente não está imune a ser contra-atacado. A gente não está imune a uma acusação. A gente não está imune até que a gente ser provado. É aí que tá. Existe uma grande diferença entre luta e prova. Luta é quando eu sei o que eu preciso fazer e não faço. Mas prova é quando o meu caráter é provado. E o nosso caráter ele é provado o tempo todo. E ele é provado no fogo. E o fogo muitas das vezes queima. É quente, é forte calor. Mas aí a gente sendo aprovado, a gente sai como ouro puro e refinado. E quem não deseja ter um ouro? É verdade. Quem não deseja ter um anel de ouro, um brinco de ouro? Ser, né? A joia. Ser a joia. Ser a joia. Eu falo que é muito isso. Eu falei toda quarta-feira a gente tem o podcast devocional, que é no Instagram. E eu falei sobre a diferença entre você ser enterrado e você ser plantado, né? E é muito semelhante, né? Eu até usei o exemplo de um aterro sanitário, né? Um aterro sanitário, tudo que vai para lá, ele vai para destruição, né? Para decompor e ser destruído. E ali ele tá no meio de um lugar fétido, né? Um lugar que cheira mal, é um lugar às vezes úmido, um lugar quente, um lugar sufocado, porque né, terra, né? Aterro, né? Ou seja, é enterrado, aquele detrito ele é enterrado. E às vezes nós passamos por uma situação muito parecida quando você planta uma semente. Quando você planta uma semente, ela vai para debaixo da terra, né? E ali o que é usado como adubo? Esterco, que cheira mal. E ali às vezes o solo tá quente, às vezes o solo tá bem frio, às vezes o solo tá úmido, porque tem que ser umedecido, né? E aí, dependendo do estágio da sua vida, você pode confundir o seu plantio com um aterro. Uau! Uhum. E a gente precisa estar conectado com o Pai para entender que nós não estamos aqui para ser enterrados, nós estamos aqui para ser plantados. Uau, é isso. E quando eu entendo a diferença do plantar, porque quando eu sou enterrado, é o meu fim. Acabou. Né? Tudo que é enterrado ali, enterrado mesmo, acabou. Fim. Mas quando você é plantado, você vai germinar. Você vai florescer. Você vai frutificar. E os seus frutos vão cair na terra. E vai começar um outro processo. Ou seja, a multiplicação. Ela vem através de você ser plantado. Exatamente. E que bom é ser plantado em solo fértil. Exatamente. E que bom é estar em solo onde a gente realmente vai render frutos
que deem louvores de glória e gratidão ao reino, Exatamente. que é a fonte de inteligência, é a fonte de bênçãos. É isso. Então, quando a gente consegue se olhar, né, já eu falo assim, por que que eu tenho que conhecer a Deus? Ah, por que que eu tenho que saber quem é esse Deus? Porque se eu não sei quem é esse Deus, eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou. Porque imagem e semelhança. Então, eu preciso entender que não é só, a gente não está falando só de aparência, a gente está falando de semelhança, e para eu saber a quem eu sou semelhante, essa semelhança é o quê? O que que tem dentro dessa semelhança? Eu preciso conhecer esse Deus. E aonde que a gente conhece esse Deus? Aqui na Palavra. É aqui que a gente vai ver. Espírito Santo, palavra, intimidade, né? Porque tem coisas que eu vou ler aí, mas se eu não tiver intimidade, se eu não tiver o Espírito Santo, o oculto da palavra não vai me ser revelado. Você me contando aí, eu lembrei de um testemunho de um irmão, que ele disse que morria de medo de ler a Bíblia, porque quando ele pegou um versículo vago ali, e estava ali, Deus mandou matar. Aí dizer que nunca mais quis ler a Bíblia. Bom, muitas das vezes quando a gente não entende o contexto, não entende a história, não entende o dado geográfico, científico e até mesmo as palavras que estão no hebraico. Sim. Porque algumas, nossa, vira chave demais. É porque ela passou por muitas traduções, né? Então, se eu não pego a mensagem inicial, perde-se muita coisa. Por isso que nos estudos a Jaque sempre fala, gente, tenha mais de uma Bíblia. Tenha mais, porque uma Bíblia só, ali te dá uma possibilidade, mas várias vão te dar várias possibilidades da linguagem. E sabe o que eu vejo, Carta? A distorção na linguagem. A distorção de comunicação. Porque um lar, ele começa a ficar disfuncional como? Quando acaba a comunicação. Sim. Com os filhos, a educação dos filhos começa a ficar como? Com a linguagem e a comunicação disfuncional. Ali, ó. Fala uma coisa, entende outra. E, na verdade, com Deus também é assim. Ele tem uma forma de se comunicar com a gente. E é único. Alguns vão entender através de louvor, de uma música. Outros vão entender através de alguém, uma frase escrita. Mas uma coisa é certa. É você ter esses momentos que testificam as suas orações. Agora, relacionamento é quando você chega nele e fala, oi, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Vamos tomar café? Uhum. Quando eu vou tomar café da manhã, eu tomo, às vezes eu faço antes do estudo, às vezes depois, mas tem sempre 2 xícaras ali. Tá a minha e tá a dele. Quando eu vou trabalhar, é ele que vai comigo. Aí você pode falar, mas é espiritual demais. Não, a minha vida é sistêmica, são 11 áreas. Por que eu tenho que focar tanto na saúde, ir para academia, cuidar de produtos, comprar produtos, comprar suplementos? Por que às vezes na área dos filhos eu bajulo tanto meus filhos, dou o melhor para os meus filhos? Por que no meu casamento eu valorizo tanto o casamento? Por que na vida financeira eu foco? Por que a gente tem tantos focos, tantos excessos e não pode ter excesso daquele que nunca, jamais vai te deixar cair na rotina, porque ele é a renovação da nossa mente. É verdade. É verdade, é isso mesmo. Nossa, Jaque, isso é tão interessante. E tem um outro motivo que para mim virou uma chave muito grande, quando você me falou assim, nós precisamos entender de Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra precisa ser revelada para a gente, porque nós vamos fazer oração com propósito, nós vamos fazer oração em cima da palavra. Por quê? Porque para eu conhecer a magnitude do meu Deus, eu tenho que entender o que ele fez ao longo do tempo, né? E as necessidades, elas são muito, muito parecidas. Quando a gente começa a estudar, a gente fala, gente, mas olha, fazia isso, eu já fiz isso daí. Olha, mas não acredito que fulano fez isso. E aí a gente começa a entender que quando Deus faz o milagre, reverte a situação, quando Deus vai lá e muda a história, né? Quando ele muda aquele destino, quando ele dá as vitórias, e aí a gente começa a orar em cima daquilo, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Jacó, assim como o Senhor fez com José, né? Assim como o Senhor fez com Sara.
E aí, quando você me ensinou isso, que foi a Jaque que me ensinou isso, eu falei, gente, é isso mesmo. Eu preciso entender onde que estão os meus milagres, as chaves dos meus milagres, para eu orar em cima daquilo que Deus já fez, que Deus já revelou e que eu quero trazer para minha vida também. Porque a palavra em si, ela é carregada de... a palavra é o poder. Aqui está o poder. Se eu oro uma palavra carregada de poder, e o que é poder? Deus disse, eu não minto, eu não sou homem nem filho do homem para que minta, eu sou Deus. Então, se ele disse algo, e se você leu, e você entendeu o caráter dele, ele é o primeiro a dizer assim, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. E oração com propósito é isso. O que eu estou orando? Eu estou orando, eu sei o contexto dessa fala que eu estou orando? Quantas orações, cara, eu fiz simplesmente porque eu vi um irmão orar e achava bonito a oração do irmão. Eu e falava é onde assim, a palavra fala assim, né? Vocês não recebem porque pedem mal. Pedem mal. Não sabe nem pedir. Quando eu olhei para Jacó e falei, Senhor, eu fiz uma oração assim. Eu entendi que o Senhor levou ele para dentro, de volta para dentro do ambiente onde ele foi ferido. Mas foi aonde ele não sabia da sua identidade. Ele sabia que o Senhor era Deus de Abraão, ele sabia que o Senhor era Deus de Isaac, e ele ainda havia também dito que o Senhor seria o Deus dele. Ele já também havia sido trocado o nome. Ele já não era mais Jacó, ele era Israel. E eu fiz assim, hoje eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu já sei quem eu sou. Eu já sei o quando e o porquê o Senhor mandou eu voltar e resolver de dentro para fora. Porque não é só simplesmente chegar, é mergulhar em autoconhecimento. E eu já sei, Pai, que assim como o Senhor fez com Jacó, eu queria muito te pedir uma coisa. Não me permita mais que eu me cale. Porque assim como aconteceu na vida de Jacó, muitos homens morreram. Houve um massacre. Então, a partir de hoje, eu queria muito pedir ao Senhor que não me deixasse mais me calar. Mas viver dentro do ambiente do seu propósito. Porque eu sei que quando eu me calo, muitas vidas morrem, muitas mulheres morrem. Nossa, isso. E isso é uma oração carregada de propósito. Nossa, Jaque, e é isso mesmo. Eu queria falar com você hoje de uma forma que, se você é uma dessas pessoas que olha para sua vida e vê uma dor, ou vê um vazio, ou olha para você no espelho e não consegue ver quem você é, não consegue enxergar quem você é, comece conhecendo aquele que te criou. Entenda que você tem um Criador e você é imagem e semelhança desse Criador. Vá buscar autoconhecimento a partir do conhecimento daquele que te criou. Jaque, muito bom te receber aqui. Nossa, como foi maravilhoso, como foi rico, como você trouxe pra gente entendimento, como você trouxe compreensão. E assim, essa sua missão é uma missão que eu falo que eu sou uma das pessoas, né, que você me mentoreia de forma espiritual, me ensina a palavra. E como eu cresci a partir dos nossos encontros, né, a partir dos nossos estudos bíblicos. E eu não poderia deixar de te trazer aqui para as pessoas entenderem que isso muda e isso transforma. E que existem pessoas como você que trouxeram isso para a vida como missão mesmo, né, como uma verdade absoluta, que a partir de o conhecimento que recebeu, o conhecimento que veio até você, você não deixou parado só em você. Você transbordou através da sua vida. Então, assim, gratidão por estar aqui com a gente. Amém, Carta. A gratidão é minha, né? Eu falo que a gratidão é minha e o louvor é para Deus. Amém. A honra, a glória é dele. Amém. Um dia eu disse para ele, Pai, eis-me aqui. Assim como eu também te convido, né? Na verdade, eu estou te convidando, mas se você quiser mais profundo, eu estou te convocando a ser uma pessoa, a mergulhar dentro de si. Carta, a palavra é realmente reveladora. E ela revela em nós quem nós somos, mas principalmente quem é que habita dentro de nós. É verdade.
E para mim é muita, muita, muita honra, muita gratidão. Na verdade, quem aprende sou eu. E o rio, ele só está acontecendo porque eu me joguei. Eu cansei de molhar só a pontinha do pé. Nossa, mergulhou. E eu mergulhei. Eu deixei que a correnteza me levasse. Sabe o que é legal, Carta? Que na correnteza, nesse rio, no deixar o rio fluir, há vários braços, né? Há vários braços. E é isso. Nós devemos andar em unidade, sermos braços uns dos outros. E só que tem um lugar certo para todo mundo chegar. É num oceano. Nossa. Num mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Jaque, deixa um versículo pra gente. Olha, eu acho que esse aqui tá queimando no meu coração, mas é buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Aleluia. Eu espero que a sua vida tenha sido edificada como a minha vida foi. E eu quero te convidar a ficar por aqui. Todas as quartas nós estamos ao vivo com conteúdo de qualidade, conteúdo para edificar a sua vida. Então se inscreve no canal, nos siga nas nossas redes sociais e você pode ter certeza que você pode contar sempre comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.